Hoje eu vou te mostrar 5 ações de empresas que todo mundo foi desistindo, mas que mesmo assim a gente tá comprando pesado aqui no Clube do Valor. Bora pro vídeo que eu vou te mostrar quais são essas 5, por que tem muita gente que desistiu dessas empresas e por que a gente decidiu comprar essas empresas mesmo nesse momento. E as 3 primeiras empresas desse vídeo aqui já são de um setor que é mal visto na bolsa como um todo. Setor considerado o mais temido dos investidores, que é o setor de varejo. A primeira ação é a CIA aqui do Brasil, que você deve conhecer. A segunda é a Lojas Renner e a terceira eu já vou te falar. Muitas matérias falando da maldição do varejo, ou que o varejo é deixado de lado por investidores, a ponto de se tornar o patinho feio do Brasil. O próprio Luiz Bassi, maior investidor pessoa física da bolsa, já falou que nada de varejo. Ele não coloca esse tipo de ação na carteira dele. E esse tipo de pensamento ele não nasceu à toa. O varejo tem as suas peculiaridades que trazem muito risco para a operação. Basta a gente fazer um estudo bem superficial na internet e entender que grandes casos de grandes empresas já enfrentaram problemas muito grandes dentro do setor. É o caso das lojas americanas, que tiveram muita dificuldade ali com aquela possibilidade de fraude no balanço. É o caso da empresa Mapim, que inclusive chegou a ser eleita a melhor empresa do Brasil na década de 80. Outros nomes famosos, como a própria Ricardo Eletro, que foi de 1.200 lojas e 28 mil empregados direto para falência. Isso só para citar alguns casos. Se você lembra de alguma grande varejista que era famosa, mas que entrou em muita dificuldade ou chegou a fechar as portas, comenta com a gente aqui embaixo. É bom a gente ter uma ideia de quem realmente viveu a história do nosso país. Agora, beleza, a gente viu um monte de notícias, só que o que é que tá por trás desse tipo de dificuldade que o varejo vive? Por que o varejo quebra tanto? E são 2 as principais razões. A primeira delas é a margem muito apertada. Para cada 100 reais que uma loja de varejo vende, quase nada sobra no lucro da empresa, do empreendedor e para continuar expandindo aquela empresa ali. Basta a gente pegar exemplos reais. Olha a margem líquida da Magazine Luiza, por exemplo, onde para cada 100 reais que ela vende, somente 96 centavos ficam de lucro no caixa da empresa. As Casas Bahia, que nesse momento estão inclusive com margem de prejuízo, menos 6%. Ou as lojas Marisa, nesse momento com margem líquida de 1%. Isso aqui já traz muito risco, quer dizer que qualquer problema, dificuldade que a empresa passe num semestre, a chance dela pular do lucro para o prejuízo é muito alta. E aqui entra mais um fator agravante para o varejo. Existe uma necessidade constante de capital. Isso porque uma das principais estratégias comerciais desse tipo de empresa é justamente o parcelamento a perder de vista para os consumidores. Não é nada incomum a gente ver esse tipo de estratégia aqui, ó, parcelando iPhones em até 30 vezes sem juros, como essa notícia que eu peguei. É como se ganhasse mais o consumidor aquela casa que consegue parcelar mais. Só que o grande problema disso é que a economia do nosso país não tem sido muito estável ao longo das últimas décadas. E existe um negócio chamado necessidade de fluxo de caixa para uma companhia. Traduzindo isso para a prática, para um empreendedor, para um dono de empresa, quanto mais cedo ele receber o dinheiro dos clientes, melhor para ele. O varejo vai justamente na contramão disso aqui. Ou seja, para vender mais, ele tem que parcelar mais. Se ele parcela mais, ele demora mais tempo para receber todo o fluxo do pagamento do cliente. Ou ele toma um crédito com base nesses recebíveis e vai tomar um deságio muito alto. Só que quanto mais tempo existe de parcelamento na rua, mais a empresa sofre com os efeitos da inflação, tanto naquilo que está no estoque, quanto do próprio dinheiro que ele está recebendo ao longo do tempo. Então sim, o varejo é um setor esquecido, é um setor mais complexo, mas não é por isso que a gente precisa fechar o olho para várias empresas que já se valorizaram muito forte nesse setor. Basta a gente pegar o caso da própria Magazine Luiza, que chegou a subir mais de 57 mil ali na década passada. As lojas Renner também passaram por mais de 540%. A Raia Drogasil é um outro caso clássico que subiu quase 1000% no histórico. Então, contra fatos, não existem argumentos. Ganha o jogo do investimento quem sabe o que fazer e a hora certa de fazer isso. Só que o setor de varejo, ele não dá muito espaço para erro. Dado todo esse contexto, para você entender por que as pessoas acabam não querendo empresas do varejo, vamos olhar para quem está de fato barato, olhar para os números por trás delas. O primeiro caso é o das lojas Renner, que quando a gente vai olhar para um dos principais múltiplos que a gente gosta de observar aqui no clube, o EV/EBIT da companhia, a gente vê que esse número em específico, ele está num dos menores patamares da história que a gente tem aqui disponível da empresa, mostrando que a geração de caixa medida pelo EBIT da companhia, comparado ao seu valor de mercado, o Enterprise Value, está muito baixo. Essa é uma das razões que coloca a Lojas Renner como uma das mais baratas da bolsa. Outro caso aqui, a CIA,
de código CIAB3, que nesse momento também vive um EV/EBIT que está abaixo dos últimos 4, 5 anos da companhia. Sem falar na comparação do valor de mercado atual com o patrimônio líquido da empresa, que é uma outra métrica que a gente olha. E esses dois números estão bem perto um do outro. E por fim, a terceira empresa muito barata do setor do varejo é a do Grupo Mateus, de código GMAT3, que, seguindo a mesma linha, está nesse momento no menor EV/EBIT desde o seu IPO, que aconteceu ali em 2020. Olhando para a cotação da empresa, nos últimos 5 anos, ela chegou a desvalorizar mais de 30%. Hoje, cada ação está custando ali cerca de R$ 5,60 no mercado. E assim, a gente encontra essas 3 empresas dentro das mais baratas da bolsa nesse momento, compondo assim uma carteira com 20 das empresas mais baratas da bolsa. E eu sei que muita gente nesse momento pensa: ah, Felipe, mas eu também não compro empresa do varejo. Tem empresa na bolsa que eu não boto na minha carteira de jeito nenhum. E tá tudo bem. Cada um tem sua filosofia de investimentos. Não existe certo ou errado. Mas o fato é que tirar o viés emocional na hora de escolher uma empresa de verdade e olhar somente para os números com resultados comprovados aumenta e muito a tua chance de ter resultados positivos na bolsa. É exatamente isso que a gente faz com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, onde todas as empresas passam por uma série de filtros muito bem desenhados, como, por exemplo, o EV/EBIT, que a gente estava falando agora há pouco, chamado de Earning Yield. Mas não só ele. A gente olha também para o fluxo de caixa da empresa comparado com o EV e com o patrimônio líquido e o valor de mercado da companhia. O fato é que esse composto de métricas nos ajuda a chegar nas 20 empresas mais baratas da bolsa, que no histórico tiveram uma rentabilidade de mais de 3.200% de 2004 até aqui, enquanto o Ibovespa subiu 620. Isso aqui seria um retorno de 17% ao ano contra apenas 9% do Ibovespa. Agora, é óbvio que não é só porque a estratégia subiu muito ao longo do tempo que todas as empresas que estarão dentro da carteira vão subir todas as vezes também. Por estatística, a estratégia das ações mais baratas da bolsa costuma acertar metade das empresas que entram e errar a outra metade. Mas o fato é que todas as vezes que a estratégia acerta, ela acerta por muito. E quando perde, ela perde por menos. Foi exatamente isso que, inclusive, que aconteceu com a própria Magazine Luiza. Lá atrás, no começo de 2016, quando a mídia falava em reestruturação, inclusive chamava até a empresa de um mico na bolsa, a estratégia das ações mais baratas da bolsa tem um indicativo muito claro de compra, que aquela empresa estava muito barata naquele momento. Foi ali onde o nosso time da gestora de investimentos aqui do Clube do Valor encontrou uma compra muito clara, para que depois de um tempo, início de 2017 e 2018, antes da empresa ficar cara demais, houve uma venda nesse composto de ações e o resultado foi um investimento de R$18 mil, que viraram 132 mil desses poucos anos. Tudo isso muito antes, inclusive, da empresa chegar no seu pico e despencar mais de 90%, como aconteceu depois de 2021. Ou seja, a estratégia vai sempre te mostrar a hora certa de comprar uma ação barata e também o momento que ela vai ficar cara, para você sair de empresas que não tem mais tanto potencial de valorização. Dito tudo isso, vamos para as duas últimas empresas que quase ninguém quer, mas estão muito baratas. A quarta delas, que é a Brava Energia, de código BRAV3. Essa que nasceu de uma fusão entre a Enalta e a 3R Petróleo lá em 2024. Só nos últimos 12 meses, a ação caiu quase 5%. E se a gente olha para a máxima histórica de 2022, o tombo chega a mais de 60%. Essa ação aqui que vinha registrando prejuízo no início do ano passado e que, por ser uma petroleira, depende totalmente dos campos de exploração de petróleo que ela tem. Sendo o principal campo o Papa-Terra, que fica na bacia de Campos do Rio de Janeiro, que foi comprado da Petrobras em 2022. Quando a gente junta todo esse composto e vai ver o que é que os analistas estão dizendo sobre essa companhia, a maioria fala em dificuldades operacionais pós-fusão da 3R com a Enalta. Em 2024, por exemplo, o pessoal apontava o principal desafio nas operações offshore marítimas da empresa. Lá na Atlanta, o principal campo da Enalta, onde o problema era o sistema produtivo. E na Papa-Terra da 3R, o problema foram as paralisações. Mas o fato é que quando a gente vai olhar para os números de verdade, o EV/EBIT da companhia está num patamar bem atrativo nesse momento, chegando a ter um earning yield ali de 13%, enquanto a geração de caixa comparado com o valor de mercado também está alto. E por isso ela está na 7ª colocação entre as empresas mais baratas da bolsa nesse momento. Além dela, a gente tem mais uma empresa que nos últimos 12 meses caíram mais de 13%. E desde o começo de 2025 já falava de resultados financeiros muito fracos para a empresa, principalmente por causa das pressões da unidade PEI dentro dessa companhia, que é a que é focada em soluções e meios de pagamento para transações financeiras digitais. O lucro naquele momento ali já caía 30% e tinha ficado abaixo das expectativas. Além disso, tem um medo estrutural do mercado por trás dessa empresa aqui. Falando aqui com vocês, pode parecer meio bobo, mas o que preocupa os analistas aqui são as baixas renovações de CNHs, de carteiras de habilitação no Brasil, que reduziram em 2025 porque foi alterada a
foi alterada a validade máxima de uma carteira de habilitação de 5 para 10 anos. E como essa empresa acaba gerando muita receita nessas renovações, essa linha de entrada financeira aqui foi diretamente afetada. Mas o fato é que essa empresa é a Valid, que nesse momento também está com um earning yield muito atrativo, um book to market, que compara o patrimônio líquido com o valor de mercado da companhia de praticamente 1. Ou seja, ela está sendo vendida nesse momento por basicamente o preço que ela tem de patrimônio líquido. Isso é uma métrica que ajuda a empresa a estar dentro das mais baratas da bolsa. Muito fácil. Com isso tudo, a gente começa a perceber que normalmente empresas que geram resultados, mas que o mercado não está dando atenção, elas costumam estar muito baratas e aumentar o potencial de valorização delas ao longo do tempo. Se você quiser entender na prática como é que você pode aplicar essa mesma filosofia de investimentos na tua carteira pessoal, aí eu te convido a participar da imersão As Melhores Ações da Bolsa, onde a gente vai te mostrar o método que transformou 100 mil reais em mais de 2,5 milhões ao longo de 21 anos. Pensa aí, multiplicar teu patrimônio por 25 vezes. O que é que teria acontecido com o teu dinheiro se isso virasse realidade? Tudo isso sem correr riscos desnecessários, sem precisar se tornar um especialista de investimentos e usando apenas 20 minutos por mês. Para você participar dessa imersão, que vai ser no dia 24 e 25 de fevereiro, ao vivo, numa sala fechada no Zoom, não vai ter gravação para esse evento aqui. Basta você clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo. O investimento para você participar é um ticket praticamente irrisório, só para garantir que você está comprometido em participar de verdade do evento. Então faz isso agora que o evento está chegando e a gente vai te esperar por lá. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse aqui e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.